Boa noite, cumprimento os irmãos e saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em mais esse estudo da sua palavra. Estamos estudando a escatologia. O que é escatologia? Escatologia é a doutrina das últimas coisas. Depois que o homem caiu em pecado, Deus prometeu ao homem, à humanidade, uma redenção, ou um redentor, melhor dizendo. A partir da promessa do Redentor, criou-se então expectativas em torno desta promessa de Deus para os homens. E essa expectativa que nós chamamos de escatologia. Nós dividimos a escatologia em escatologia inaugurada e escatologia final ou futura. O Antigo Testamento, ou as pessoas do Antigo Testamento, melhor dizendo, viveram sob a dispensação do Antigo Testamento e da escatologia do Antigo Testamento. E eles aguardavam essas promessas em torno do Redentor. Poucos, no entanto, alcançaram alguma coisa da expectativa escatológica propriamente dita, de forma que Hebreus, falando sobre os ditos heróis da fé, os exemplos do Antigo Testamento, Hebreus capítulo 11, verso de número 13 diz: todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Portanto, aqueles nossos irmãos que viveram no Antigo Testamento, eles não alcançaram essas expectativas escatológicas, mas eles criam que elas de fato viriam a acontecer, não é? E eles viveram sob esta perspectiva de aguardar o Redentor e de aguardar todas as promessas que foram feitas em torno do Redentor após o homem ter pecado. Nós vimos aqui algumas dessas expectativas com a vida do próprio Redentor, a identidade do Redentor. Nós já vimos isso. Já vimos também a expectativa de um reino que esse Redentor traria, um reino eterno, um reino de Deus. E nós estamos hoje entrando na parte, e queremos terminar, se assim Deus permitir, o nosso estudo de escatologia no Antigo Testamento. Hoje nós vamos ver que uma dessas expectativas semeadas na vida e no coração dos nossos irmãos do Antigo Testamento era uma expectativa sobre a nova aliança, uma nova aliança. Eles aguardavam uma nova aliança, não aquela aliança firmada no sangue de animais, mas uma nova aliança em que Deus prometia dar um novo coração. Então nós vamos, nesse instante, retomar aí a apostila. Eu passei para vocês a apostila, hoje está aí nas mídias, Mulheres que Oram, liderança e também congregação do Alvarenga. Os irmãos podem baixar se tiver o Word em seus aparelhos. Vamos lá, irmãos. Eu convido vocês, com a Bíblia do lado aí, a fazer esse estudo conosco, né? A expectativa em torno do Redentor. E hoje nós vamos começar pela expectativa da nova aliança, não é? Um novo contrato de Deus com o seu povo.
A ideia de aliança é um fio de ouro, portanto, que vai percorrer todo o Antigo Testamento. Essa ideia de Deus fazendo aliança com o seu povo, Deus fazendo um contrato com o seu povo. Veja aí, abra a sua Bíblia nos textos, Gênesis capítulo 6, verso de número 18. Vamos lá. Já no comecinho das Escrituras, Deus falando a Noé sobre essa aliança. Noé foi um dos representantes dos filhos de Deus do passado. E Deus fala assim: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Então, o que eu quero trazer para o nosso conhecimento aqui é sobre essa ideia, essa expectativa de uma aliança de Deus com o seu povo, um contrato, né? Deus chamando o seu povo para conversar e para fazer um pacto com ele também. A palavra aliança significa também pacto. Ok? Vamos lá, meus irmãos. Vamos conosco aqui. Êxodo capítulo 6, verso 4. Não vamos ler todos os textos da apostila, mas queremos ler alguns aqui que achamos importantes para a nossa compreensão e desenvolvimento dessa lição em nosso coração, correto? Êxodo 6, verso de número 4. Percebam aí que essa ideia de aliança está em toda a Escritura Sagrada. Desde os primeiros livros do Pentateuco, vai passar pelos Salmos, pelos profetas, né? Até o último livro da Bíblia do Antigo Testamento vai estar lá a ideia de aliança de Deus com o seu povo. Vamos lá. Êxodo 6,4 diz: também estabeleci minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Então Deus falando da aliança que ele fez com o seu povo para dar uma terra para esse povo. Lembre-se que toda essa expectativa, todas essas promessas do Antigo Testamento, elas vão ser mais bem compreendidas à luz do Novo Testamento, né? Canaã representava o lugar de liberdade que Deus traria ao seu povo, ou levaria ao seu povo. E naturalmente Canaã prefigura o céu para nós cristãos, né? Um lugar onde não haverá mais lutas, nossos inimigos já vão ter sido vencidos, não é? Não haverá choro, não haverá dor, não haverá morte. Todos os inimigos do ser humano que adentrou a vida humana com o pecado já terão sido vencidos, né? Quando Cristo voltar para estabelecer o seu reino. Portanto, a terra de Canaã também prefigurava o céu. Então nós vemos aqui a ideia de aliança. Salmo 25:10. Vamos lá, vamos para o Salmo. Salmo de número 25:10. A ideia de aliança é um fio de ouro que percorre todas as páginas do Antigo Testamento. Olha aí. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Olha aí a ideia de aliança, de pacto de Deus com o seu povo. E por último, eu os convido a abrir no último livro do Antigo Testamento, o último profeta aí, não é? Malaquias. Malaquias capítulo 2, versos de 8 a 10. Diz assim: mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Olha lá, violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, na época de Malaquias, o povo já havia. Isso, na verdade, aconteceu antes ainda, né? Na época de Jeremias, Isaías, o povo já tinha violado a aliança e de forma forte, portanto, não é? É óbvio que o povo sempre pecou, mas o povo agora estava adorando outros deuses, não é?
havia abandonado o Deus de Israel e por isso tinha quebrado a aliança, né? Uma ilustração muito forte da aliança nós encontramos nos 10 mandamentos, onde Deus diz: não terá outros deuses diante de mim, né? Não fará para ti imagens de escultura. Então lá nós vemos um resumo, uma síntese da aliança de Deus com o seu povo, né? A fidelidade que Deus exigia desse povo para que continuasse o abençoando e o encaminhando para a terra prometida, sempre, né? Abençoando os seus passos. Mas aqui nós vemos em Malaquias que o povo havia se desviado. Verso 9 continua dizendo: por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Essa aliança, ela era unilateral, era Deus com o seu povo. Deus, ele ditou essa aliança, não é? Ele que estabeleceu os pontos, as seções da aliança. E ele exigia fidelidade à lei, ao testemunho, não é? Para que as suas bênçãos continuassem a alcançar aquele povo. Porém, aqui ele declara, né? Por isso também eu os fiz desprezíveis e indignos. Ou seja, não é? As pessoas do antigo Israel de Deus estavam colhendo as maldições dessa aliança, né? Como qualquer contrato, essa aliança tinha o lado bom, né? É o lado em que você ganha as posses, né? De que você recebe, mas havia o lado também de que se você não cumprisse esse contrato, essa aliança, você, portanto, seria punido, né? E aí Deus está falando a Malaquias. Finalmente aqui o verso 10 diz: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Bom, essa era a indagação do povo, mas na verdade não era sincera, não é? Só continuar a ler o livro de Malaquias, vocês vão ver que Deus está justamente acusando o povo de não ser sincero, de ter uma religião vã, uma religião superficial apenas. Mas o que eu quero trazer, na verdade, é essa ideia para nós sobre esse fio de aliança que percorre lá do Gênesis até Malaquias, essa ideia, né, que vem junto com a ideia do Redentor. Então, Deus prometeu um Redentor e uma nova aliança, não é? De Deus com o seu povo. Irmãos, já nos dias do profeta Jeremias, entretanto, o povo de Judá havia quebrado a aliança por meio de transgressões e idolatrias, né? Não se amava o próximo, né? Não se respeitava a viúva e o órfão. Tudo isso estava embutido ali, como eu disse, nos 10 mandamentos, na lei de amar o nosso próximo, né? De não querer o mal ao próximo. Então o povo havia se desviado totalmente da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 31. Embora o tema principal das profecias de Jeremias seja a destruição, justamente por causa desse desvio, né? A gente vê lá o livro de Lamentações, Jeremias, o profeta, recebe a alcunha do profeta chorão, justamente porque ele lamenta muito. Ele vai escrever esse livro de Lamentações, porque ele vai ver a destruição que o povo será submetido por causa desse desvio, não é? Mas embora esse tema, né, de destruição em Jeremias, em consequência da quebra da aliança, ele efetivamente prediz a nova aliança. Então vamos lá, Jeremias 31 a 34. Vamos lá. Profeta Jeremias, capítulo 31, versos 31 a 34, diz assim: eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá.
não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então essa é a nova aliança, é a promessa que já está ali, não é? No Antigo Testamento e que efetivamente acontecerá na pessoa do Cristo, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a partir do Novo Testamento, vai ficar muito evidente que a nova aliança predita por Jeremias e nas páginas, né, nas muitas páginas do Antigo Testamento, ela é instaurada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ver alguns textos? Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, versos 6 a 13, primeiramente. Hebreus 8, vamos lá, do 6 ao 13, diz assim: E agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, olha aí, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ele vai citar justamente, o autor dos Hebreus vai citar o texto de Jeremias, que nós acabamos de ler. Ou seja, que Jesus, não é? Ele é o instaurador, ele que vem trazer, ele que vem cumprir essa expectativa, né? Essa expectativa da nova aliança que eles tinham, né? A expectativa dessa nova oportunidade para Israel e para Judá. Nós vamos ver também que vai se cumprir na igreja e não na nação de Israel. Mas vamos com calma aí, né? Então, se você ler até o 13, né, você vai ver que é Jesus que vai cumprir a promessa da nova aliança em Jeremias, né? Então, vamos continuar aqui. Mas não é somente o autor dos Hebreus que interpreta, não é, Jesus cumprindo isso. Também 1 Coríntios 11, 25. Vamos lá. O apóstolo Paulo agora, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 25. Vamos lá. Vamos lá? Diz assim então a palavra aqui. O próprio Senhor Jesus Cristo dizendo: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Ou seja, Jesus está relacionando o derramamento do seu sangue, né, com a inauguração da nova aliança. E aí ele institui a ceia, né, e os elementos da ceia, o pão e o vinho, como sendo os elementos dessa nova aliança. Ou seja, a nova aliança agora ela vai ser promulgada através do derramamento do sangue do Cordeiro, não é? Coisa maravilhosa. Então nós vemos aí que essa expectativa da nova aliança se cumpre, portanto, na figura, na pessoa, na obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa expectativa da aliança, né? Mas o que ocorre, como nós sempre temos falado, que os judeus, nem todos eles receberam a Cristo, né? E, portanto, aguardam até hoje, esperam
essa nova aliança, né? Para os judeus que não aceitaram a Cristo, essa nova aliança ainda não ocorreu. Vamos lá, mais um ponto da nossa lição é a expectativa da restauração de Israel. Então são vários pontos aí em que o judeu foi sendo alimentado na palavra de Deus e foi criando as expectativas escatológicas, né? De promessas de Deus que iam se cumprir na vida da nação, do povo, não é? Aí a instauração de uma nova aliança e agora a restauração de Israel. Nossa, que restauração é essa? Né? A restauração, né, que eles entendiam era uma restauração nacional, porque Israel passou muito mais tempo sendo servo, né, do que como nação livre. A história de Israel é uma história, eu diria, até melancólica, porque um povo que foi assim criado como as meninas dos olhos de Deus, né? Tendo Deus como pai, é um povo que viveu muito da sua vida escravizado, justamente por não obedecer ao seu pai, por não entender, né, as promessas desse pai para a sua vida e não cumprir a sua parte da aliança. Então, Deus prometeu, principalmente nos momentos de sofrimento de Israel, Deus prometeu que iria restaurar o povo, né? Que iria restabelecer aquele povo, né? Então, parte do povo de Israel aguardava também uma restauração nacional, uma restauração do povo de Israel. Então, nós colocamos aqui assim, atrelada à expectativa do Redentor, desenvolveu-se em Israel a expectativa de uma restauração nacional. Provavelmente, devido a algumas profecias específicas, Israel acreditava que era uma restauração nacional. Mas é interessante que Deus, não é? Ele faz promessas espirituais, não é? As promessas espirituais estão ali misturadas com as promessas físicas, mensuráveis, materiais, não é? E Israel, né, eles criam muito em algo assim material, físico apenas, e não tão somente no reino espiritual, né? Eu acho que isso, não é, fez com que Israel cometesse algumas falhas. E nós vemos aí que eles interpretavam, portanto, essa restauração de Israel, uma restauração meramente nacional, meramente da pátria e do povo. Vamos lá? Jeremias 23:3. Vamos lá. Jeremias capítulo 23. Verso de número 3. Diz assim: Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas e todas as terras, para onde estiver afugentado, e as farei voltar ao seu aprisco, serão fecundas e se multiplicarão. Né? Então, né, quando o israelita lia isso, dizia assim, não, o povo que está disperso, o povo que vai para o cativeiro, Deus vai trazer para Israel, para a nação de Israel, e vai né, daqui fazer uma nova Israel, vai restaurar o povo. Mas não era somente esse o plano de Deus. O plano de Deus vai além, é superior, né, a uma restauração nacional. Isaías também, irmãos, volta um pouco sua Bíblia, Isaías 11, talvez traga essa ideia também. Diz assim, naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Siná, de Amate e das terras do mar. Ora, de fato houve muitas restaurações nacionais ao povo de Israel, né? Ciro, né? O imperador Ciro, ele fez Israel voltar à sua terra, né? Nós vemos isso nas escrituras sagradas. Nós vemos também, depois disso, Israel voltou a ser subjugado por vários povos, né?
pelos gregos, pelos romanos, inclusive na época de Jesus Cristo, e depois deixou, né? Em 1970 também Roma destrói o templo, e o templo ele dá certa identidade ao povo de Israel, né? E depois disso não se constrói mais o templo, e Israel vai sendo subjugado, né? Os otomanos vão tomar aquela parte também do mundo, e eles vão sofrer várias, de forma que Israel vai deixar de ser nação. E somente, né, na metade do século XX, quase, aí, 1943, se eu não me engano, é que Israel volta a ser nação novamente. As Nações Unidas vai reconhecer Israel como nação, e vai ver aquele movimento sionista, onde israelitas do mundo inteiro voltam para Israel. Israel hoje em dia é uma nação, ali um pedacinho de terra, também de São Paulo, mais ou menos, aproximadamente. A nação de Israel não é grande, mas é o tamanho do estado de São Paulo, aproximadamente. E vive brigando, rodeado por todos aqueles países árabes, muçulmanos, os palestinos que invadiram a terra ali, e a briga entre Israel e a Palestina. Enfim, os irmãos conhecem um pouco da história, não é? Então ele teve várias restaurações nacionais, mas essa restauração prometida, essa expectativa escatológica, portanto, era uma restauração não somente física, não somente material, não somente nacional, mas era uma restauração espiritual do povo de Deus, né? Da obra que Deus chamou Israel para fazer e que ele não fez, que era levar ao conhecimento das nações né? As escrituras, os oráculos do verdadeiro Deus, do único Deus, Criador dos céus e da terra. Então Israel falhou nesse sentido, né? E Deus continuou com a sua obra, né? Através de algum remanescente fiel de Israel, ele vai, depois de Jesus Cristo, levar o Evangelho a todas as nações, através dos apóstolos, portanto. Ok? Mas vamos continuar aqui nessa expectativa de Israel. Israel não compreendeu a real dimensão, nem da restauração, a real dimensão, né, da restauração de Israel, né? Eles não sabiam exatamente o que era isso, né? Talvez ficaram naquela coisa de uma restauração nacional somente. Até mesmo os apóstolos, quando nós olhamos na época de Cristo, nós vamos perceber o quê? Que os próprios apóstolos não tinham ainda essa percepção de que o que Deus pretendia fazer através de Israel era algo mundial, era algo que ia envolver toda a terra, né? Então eles ainda eram muito nacionalistas, né? Paulo enfrentou uma grande dificuldade para pregar o evangelho aos gentios, não é? Porque Israel se sentia meio que dono ali, mesmo os primeiros cristãos israelitas, eles se sentiam meio donos da verdade, donos dos oráculos, dono das posses do reino de Deus. Então foi muito difícil para o apóstolo Paulo e para os primeiros pregadores aos gentios, né? Como eu disse, os próprios apóstolos não tinham essa noção, né, da expansão, da restauração de Israel, já não significava mais uma restauração nacional. Veja aí Atos, convido você para abrir em Atos, capítulo 1, verso 6. Né? Livro de Atos. Um momento só. Vamos lá, vamos achar. Atos, capítulo 1, verso de número 6. Diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram. Jesus estava próximo a subir aos céus, a ser assunto aos céus, não é? E ele falou ali algumas palavras,
E olha o que os apóstolos interpretam e diz a Jesus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? O reino de Israel. Ou seja, os próprios apóstolos ainda aguardavam a restauração nacional. Não é? E não é isso que a palavra de Deus promete nessa restauração de Israel. Nós vamos deslanchar um pouco aqui. Né? Diz assim, ou melhor, eu convido vocês para ler ainda mais um texto, Apocalipse 7, 9. Né? Já no finalzinho aí, já tratando em grande parte aí o Apocalipse da vinda do Cordeiro, né? Dessa parte já do juízo final e das últimas coisas mesmo. Né? É um livro mais específico sobre isso, sobre a última parte da escatologia. Né? Não que trate, antes trata desde a vinda de Cristo, né? Que é a expectativa do final dos tempos. Quando começa o final dos tempos? Quando Jesus nasce, a partir do nascimento e da morte, da vida do Senhor Jesus Cristo, né? Da obra dele, é que começa a expectativa dos finais dos tempos. Então o Apocalipse vai tratar dessa época para cá, mas especificamente do juízo final mesmo, né? Da vinda do anticristo, da besta e todas essas coisas. Futuramente, acabando esse estudo de escatologia, Deus nos abençoando aí, nós vamos entrar no estudo do livro do Apocalipse. Mas veja aí, Apocalipse capítulo 7, verso 9, o que é que diz? Depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Esses aqui são os redimidos, esse é o Israel de Deus, é o Israel restaurado. Porque Israel, né, embora a palavra, a etimologia não signifique isso, mas Israel significa povo de Deus, né? Significa o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. E agora esse Israel, esse novo Israel que Deus promete restaurar, ele incluía povos de todas as línguas, todas as tribos, todas as nações, não é? E infelizmente a maioria do povo de Israel deixou isso passar. Mas vamos lá. Já chamamos a sua atenção ao anúncio de Deus de uma nova aliança. Né? Deus fez a nova aliança, nós vimos lá a expectativa da nova aliança. E de Israel ter quebrado a sua aliança com Deus. Lembram-se lá que Jeremias falou e muitos profetas falaram, né? Malaquias, de que Israel havia quebrado a aliança com Deus. E os planos de Deus de admitir todas as nações no seu propósito redentivo, isso também está claro, né? Nos Salmos, né? Na própria promessa, em Gênesis capítulo 12, verso 2, lá Abraão diz: de ti farei o quê? Né? Uma grande nação, mas a promessa continua. Em ti serão benditas o quê, irmãos? Todas as famílias da terra. Então percebam, né? Israel ali é a raiz do verdadeiro Israel de Deus. Israel é a raiz, porque Deus iria chamar através de Israel todas as nações da terra, todos os filhos dele, todos os eleitos, não é? Isso é maravilhoso. Então, essa expectativa de restauração de Israel era para que Israel compreendesse que através deles, né, viria o Messias, viriam os apóstolos, seria proclamado a toda a terra. E essa restauração incluiria todas as nações e todos os povos. Então nós falamos aí, né, que esse era o propósito de Deus. Quando Deus chama e faz promessa a Abraão, promete fazer dele uma grande nação. Né, Gênesis 12, 2. E de fato nós vemos que Abraão, irmãos, tornou-se o pai de uma grande nação. As pessoas tinham, da época de Jesus, tinham muito respeito a Abraão. Vamos ver alguns textos? Mateus capítulo 3, verso 9.
Vamos ver como as pessoas ainda da época... nós sabemos que o Novo Testamento, Jesus está afastado milhares de anos, né? de Abraão. Mas o que acontece? Ainda na época de Jesus, as pessoas tinham Abraão por pai, né? Assim como Deus prometera, né? Que Israel seria, que Abraão de fato seria pai de uma grande nação, né? E faria uma grande nação de Israel. Veja aí, Mateus 3:9. Mateus capítulo 3, verso de número 9. Olha lá, né? A pregação de João Batista, ele dizendo: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Então, era uma satisfação para o judeu lembrar e falar para as pessoas: ó, nosso pai é Abraão, né? E nós vamos encontrar em vários textos, Lucas 16, 24, João 8, 39 e 53, o israelita dizendo: nós temos o pai Abraão. De fato, né? Abraão foi o pai de uma grande nação, foi pai de Israel, eles tinham isso. No entanto, essa era apenas a primeira cláusula da promessa. A segunda cláusula era: em ti serão benditas todos os povos da terra. Serão benditos todos os povos da terra. A tradução NVI aí, tá? Gênesis 12, 3, está escrito isso. Em ti serão benditos. Então, faltou isso em Israel. A compreensão exata da extensão da restauração de Israel. Israel era a raiz, mas era a raiz de uma grande árvore, né? Que alcançaria todas as nações, portanto, desde o princípio. Foi justamente esta cláusula que os judeus ignoraram, achando-se os detentores das bênçãos abraâmicas. Eles não entenderam que o propósito de Deus não era fazer deles uma cisterna, e sim um canal de bênçãos a todas as nações. Essa frase não é minha, é de um autor chamado Hermes, no site Monergismo, né? Então, Deus não queria fazer uma cisterna de Israel, né, para que os povos fossem ali beber, né? Israel que queria ser uma grande nação que dominava o mundo, mas Deus tinha planos maiores para Israel, não é? De fazer deles um canal de bênção, né? Que alimentasse todas as nações e desse de beber a todas as nações a palavra de Deus. Basicamente, esta era a denúncia de Jesus também, de Paulo, contra os judeus, né? De suas épocas, né? De que eles não tinham compreendido de fato a extensão de tudo isso que Deus tinha prometido para eles. Vamos ver aí, Mateus 23, versos 2 e 3. Olha lá. Mateus 23, versos 2 e 3. O que diz aí? Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imitais nas suas obras, porque dizem e não fazem. Ó, a censura de Jesus, né? E o verso de número 13, ele vai dizer assim: ai de vós escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Não é? Então, Israel fechou, né? Fechou as bênçãos de Deus para o mundo, por causa dessa má interpretação aí, não é? De que eles deveriam ser os detentores da bênção de Deus. O apóstolo Paulo também vai fazer essa crítica. Vamos ver alguns textos aí. 1 Tessalonicenses 2, 15 a 16. 1 Tessalonicenses 2, vamos lá. 1 Tessalonicenses 2, o 15 e o 16, só a primeira parte do 16. Diz assim: os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, está falando dos judeus, como também nos perseguiram
e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que esses sejam salvos. Então, percebam que Israel foi chamado para ser canal e não cisterna, mas eles não compreenderam direito a que ponto iria chegar essa promessa, né, que Deus lhes fez, essa expectativa escatológica da restauração de Israel. A restauração de Israel envolvia Israel levar o Evangelho, levar a graça de Deus, levar a palavra de Deus a todos os povos, mas eles trabalhavam na contramão de tudo isso, não é? Vamos lá. Dessa forma, Jesus veio a cortar os ramos de Israel que não davam fruto e enxertar novos ramos na oliveira abrâmica. É assim que alguns textos da Bíblia, né, vão tratar, não é, da providência que Deus faz, né? Deus tira Israel agora do comando e coloca a igreja, né? Israel vai perder essa evidência, essa primazia que tem de guardar os oráculos de Deus, né? E vai passar isso à igreja, né? Então, isso vai ser traduzido pelo apóstolo João, pelo apóstolo Paulo, de algumas formas, de Deus cortando os ramos, né? Os ramos originais, que é o próprio povo israelita, enxertando, né, videiras bravas, que seriam o povo gentio, na oliveira abrâmica, não é? Que é o povo de Israel. Ou seja, em outras palavras, a igreja vai se tornar o novo Israel de Deus. Não é? A restauração vem através desse povo que Deus alcança, que é a igreja. Vamos ver alguns textos aqui. Romanos 11, 17 a 18. Vamos lá, irmãos. Lá se a gente consegue terminar essa apostila hoje. Romanos 11, 17 a 18. O que é que diz aí? Romanos 11, 17 a 18. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado, né? Paulo está falando aos gentios, em meio deles, e te tornasse participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então, Paulo dá uma chamada aí nos gentios para que eles também não se ensoberbecessem, né? Como Israel se ensoberbeceu e foi arrancado, né? Se você continuar lendo aí, você vai ver justamente isso que Paulo faz, essa ligação aí, né? Olha aqui no capítulo 9 também de Romanos, verso 6. Verso 6. E não pensemos que a palavra de Deus era falhada, porque nem todos Israel são de fato israelitas. Olha só, nem todos Israel são de fato israelitas. Ele vai falar, né, que a circuncisão não é nada, se não for circuncidado no coração. Ou seja, né, o novo Israel, a restauração do novo Israel, né, tem Israel por raiz, mas agora tem os gentios, tem povos de todas as nações, de todos os lugares. Está dando para compreender isso, irmãos? Então, essa expectativa escatológica, né, da restauração de Israel foi entendida erradamente, né, porque Israel a traduz como algo muito nacional, muito só dele, mas o que vai ocorrer na história é que Israel foi chamado para levar o conhecimento de Deus, os oráculos de Deus aos povos, e não fez isso direito. E Deus vai cortar, portanto, essa liderança de Israel e vai trazer o povo gentil, e essa liderança agora vai ser dada à igreja de Cristo. A igreja de Cristo, portanto. Por último, Gálatas 3. Vamos lá. Gálatas capítulo 3, verso 7 primeiro. Diz assim: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé.
Abraão é o pai do quê? Pai da fé, né? E em Abraão já foi chamado ali todas as nações. Então, os que são da fé são saber que os da fé é que são filhos de Abraão. Porque o israelita gostava muito de dizer, eu sou filho de Abraão. Viram? Lembram-se dos textos que nós falamos lá? Não lemos todos, né? Mas citamos os textos, Mateus 3:9, Lucas 16:24, João 8:39 e 53. Mas ainda em Gálatas 3, verso 29, diz assim, e se sois de Cristo, também sois o quê, irmãos? Descendentes de Abraão e herdeiros segundo o quê? A promessa. Segundo a promessa. Então, vejam aí como a igreja é o cumprimento da promessa, né? A promessa da restauração de Israel. Quando Deus estava falando da restauração, embora os israelitas não compreendessem isso completamente, Deus estava falando sobre a igreja. Que maravilha! Vamos aqui, continuando. Devemos assim entender que a restauração prometida a Israel, na verdade, cumpre-se na igreja, o novo Israel de Deus. Porque a igreja é a continuação da verdadeira Israel. A igreja é a continuação de Israel. Vamos ver Efésios 2, estamos pertinho aqui, né? Depois de Gálatas, Efésios 2, versos 11 a 14. Olha o que diz aí. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, então, o gentio, né, é quando ele é antes de ser crente. A partir do momento que ele aceita Jesus Cristo, que ele é salvo por Jesus Cristo, ele não é mais gentio, né? Ele era gentio na carne. Olha lá. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, que eram os judeus, na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho que, irmãos, as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha só, não tinha esperança nenhuma, né? Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes o que, irmãos? Aproximados pelo sangue de Cristo. Olha aí a nova aliança e, portanto, a restauração, o novo povo de Deus se cumpre na figura da igreja. Da igreja. Mais um texto, né, até o 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Olha lá. Israel, gentio, virou um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. E aí ele vai continuar falando. Então, a igreja é o novo Israel de Deus. Em Gálatas 6, 15 a 16, fica evidente que Israel de Deus é formado por todos os integrantes da nova criação, não importando mais a nacionalidade a que pertence. Vamos lá então, voltando um pouquinho, Gálatas, capítulo 6, versos 15 e 16. Olha lá. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Olha só, sobre o Israel de Deus. Então é o Israel de Deus. O Israel de Deus é a igreja, né? Quem está em Cristo. Vamos lá, ainda aqui. Vamos conferir alguns textos do Antigo Testamento e depois Romanos. Isaías 65:1. Vamos lá. Isaías 65:1. Eu acho que não vai dar tempo de nós terminar. Mas vamos lá. Fiquem firmes comigo. A profecia de Isaías, né? De Isaías diz assim: fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui,
eis-me aqui. Olha que coisa maravilhosa, né? Nós somos chamados por Deus, um povo que estava distante, né? Justamente esse texto, ele se comunica com o texto que nós acabamos de ler lá do apóstolo Paulo em Gálatas. Romanos 9, 25 e 26. Vamos lá. Romanos 9, verso 25 e 26. O que é que diz? Assim como também dizem Oséias, Romanos 9, 25, assim como também dizem Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Filhos do Deus vivo. Então, irmãos, Deus cumpre a sua restauração ou a restauração do seu povo na igreja. Na igreja. Nós somos o novo Israel de Deus. Nós somos o novo povo de Deus, a igreja. Que maravilha, né? Então essa perspectiva escatológica já se cumpriu, né? Essa restauração de Israel, ela já se cumpriu. Não é uma restauração física nacional. Embora alguns teólogos ainda creiam, né, numa salvação nacional, né, uma salvação de pessoas que nascem israelitas, que nascem na nação de Israel, ou que é judeu por religião. Mas não há nenhuma base bíblica. Que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não é o fato de ninguém nascer em Israel ou nascer numa família judia que vai lhe trazer salvação. O próprio versículo de Gálatas que nós lemos diz que os filhos de Abraão são os filhos da fé. Outra. Mas é isso, irmãos. Essa é a expectativa da restauração de Israel, que nós acabamos de ver no Antigo Testamento, que o povo aguardava, mas que foi cumprida na igreja e o judeu não soube aproveitar isso, né? Irmãos, tem uma outra expectativa agora. Eu não sei se vai dar para terminar aqui, mas nós vamos nos aventurar, né, nesse último ponto. É a expectativa de um derramamento do Espírito e do grande e terrível dia do Senhor. Como eu disse, em torno da figura do Redentor, foi criadas certas promessas, né? E foi alimentado no coração do israelita certas promessas, né, relacionadas ao Redentor. Então, a restauração do povo, um novo reino, como nós já vimos, né? Nova aliança. E agora, Deus prometera que nessa restauração, né, junto com esse Redentor, viria um derramamento do Espírito, né? Ou seja, o israelita ele sabia que os dons eram dados por Deus, né, na medida que Deus queria, como ele lia na Torá, que as pessoas foram instruídas por Deus, né? Aquelas pessoas que fizeram o tabernáculo, que sabiam mexer com ouro, outras que cantavam no templo, elas foram, né, instruídas pelo Espírito de Deus, né? E agora havia uma nova promessa, né, de que Deus derramaria o seu Espírito sobre as pessoas. Então eles aguardavam também esse dia. Por quê? Porque já tinham passado por uma série de exílios, né, na sua história. E eles acreditavam que Deus estava distante, né, que Deus não se comunicava mais como se comunicava com alguns profetas do Antigo Testamento. Então, a gente vê os fariseus, os saduceus, as pessoas na época do Senhor Jesus Cristo muito céticas, né, muito distantes de Deus, muito parecido com a época que nós estamos vivendo agora, né, irmãos? As pessoas creem muito superficialmente em Deus, em Jesus Cristo, né? É uma religião muito superficial, é apenas uma camada, né? Basta vir
uma tribulação, um problema, a gente vê o quanto, né, muitas pessoas que se dizem crentes da nossa época não sustentam, né? Não sustentam a fé, não creem verdadeiramente em Deus, não aguardam em Deus. Então é uma fé muito superficial. Era isso que acontecia na época de Jesus Cristo, né? Estava muito fria a fé e não muito diferente do que nós vivemos hoje. Então havia uma expectativa escatológica do derramamento do Espírito, do enchimento do Espírito novamente, para que as pessoas pudessem ouvir a voz de Deus e falar de Deus, não é? E junto com esse derramamento do Espírito havia uma promessa também, principalmente Joel, né, no profeta Joel, de que seria um grande e terrível dia, chamado Dia do Senhor. Então aqui nós colocamos essa expectativa em conjunto, por causa do livro de Joel, né? Eu já falei para vocês que os profetas, eles muitas vezes, tinham, era dado a eles 2, 3 profecias com centenas, às vezes milhares de anos de distância uma da outra. Mas era dada de uma só vez. Então a perspectiva de quem recebia essa revelação era de que tudo aconteceria no mesmo dia, no mesmo tempo, na mesma época. Mas nem sempre era assim que acontecia. Correto? Então, por isso a gente vê Joel falando de coisas distintas ou longes, espaçadas no tempo, né? Como o derramamento do Espírito no Pentecostes, ele está falando sobre isso, mas também vê o grande e terrível dia do Senhor. Quando isso aconteceu na história? Ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu. É o dia do juízo final. Então isso acontecerá. Mas a perspectiva de Joel é que isso aconteceria. A perspectiva dos apóstolos era de que Jesus morreria, né? E depois que eles acreditaram na ressurreição, que ele ressuscitaria, que ele subiria aos céus, e naqueles dias Jesus voltaria já para restaurar a Israel, né? Por isso que os apóstolos perguntam: Senhor, quando é que vai acontecer isso? É próximo à restauração de Israel? Vai ser... Então eles estão esperando Jesus para aqueles dias. O apóstolo Paulo espera Jesus para o dia dele, né? Então, nem sempre a pessoa que está envolvida ali com as revelações e com a palavra de Deus, ela tem a correta perspectiva. Nós temos hoje, porque nós já temos o Antigo e o Novo Testamento escrito, né? E temos assim, temos parcialmente, mas não sabemos também que dia que Cristo vai voltar. Então, daí se levantam muitos aproveitadores, como nós temos visto nesses dias aí de pandemia, dizendo que, olha, recebi a revelação que Deus está voltando. Então, cuidado, irmãos, com esse tipo de coisa, né? Dizendo que a bezerra vermelha nasceu em Israel, trazendo coisas que não estão nas escrituras sagradas, né? Profecias de homens somente, olhando para Israel, a nação, como o relógio de Deus. Tomem cuidado com essas coisas. Nós temos que buscar aqui, na palavra de Deus, a instrução. Lógico, Cristo vai voltar e nós não podemos ser pegos desapercebidamente, né? Como as noivas lá que foram pegas sem óleo em suas lamparinas, né? As virgens, as 5 virgens lá, da ilustração que Cristo mostrou. Nós temos que vigiar e orar, né? E ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, para ter a perspectiva correta de quando Cristo voltar. Não, esse realmente é Cristo. E não ficar adorando e buscando aí falsas revelações, falsos profetas, falsos cristos. Ok? Tomemos o cuidado. Então, já são 9 horas. Nós vamos deixar isso para a próxima semana, irmãos. Infelizmente eu não vou... Estamos aqui há 1 hora praticamente. Então, só para os irmãos terem uma ideia aqui, falta a expectativa de um derramamento do Espírito e do grande e terrível dia do Senhor, que nós vamos trazer semana que vem, tá certo? E a expectativa escatológica do novos céus e nova terra. E aí termina essa parte do Antigo Testamento. Felizmente não deu para acabar hoje. Mas muito obrigado por todos vocês que estão conosco.
perseveraram aí, né? Muito obrigado pelo prestígio de estar junto conosco, estudando junto conosco, né? É uma bênção poder ter os irmãos aí do outro lado, estudando a palavra de Deus conosco, se preparando para conhecer e colocar na prática a palavra do Senhor e não ser levado por qualquer vento de doutrina. Portanto, que Deus abençoe a vida de vocês, muito obrigado e até semana que vem, se Deus quiser. Amém.